João 15,4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu estava fazendo uma reflexão sobre esse versículo, e é muito interessante, irmãos, esta condição que Deus está aqui nos colocando, né? Permanecei em mim. E se você permanecer em mim, fique certo, com absoluta certeza, que eu permanecerei em vós. Quem nos colocou em Cristo? Quem nos colocou em Cristo foi Deus. E ele disse: ó, Derones, fica aí onde eu te coloquei, não saia. Se sair, você sabe das consequências. É como um pai que chega para um filho que está em um determinado local, e que naquele local aquele filho pode correr perigo. O pai chama o filho e diz assim: fica aí, menino, não sai daí. Mas então, se você sair, eu vou te dar uns cascudos. É exatamente isso que Deus está falando para nós. Permanecei em mim, e se você permanecer, eu estarei com você. É um mandamento com uma promessa. Amém, irmãos? Então, essa é a condição bíblica para todos nós. Deus não quer ver você sair por aí evangelizando, curando, visitando, não. Isso é consequência do permanecer. O que nós verdadeiramente precisamos aprender é permanecer nele. E se permanecermos nele, o restante o Senhor faz. A gente tem muita preocupação com, aqui nós temos o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Nós temos o mandamento e temos a promessa. E a gente fica muito preocupado com a promessa. E é isso que nos causa a ansiedade. A gente quer ver Deus fazer, mas Deus faz. Ele diz que faz, desde que nós permaneçamos nele. Amém, irmãos? Fora disso, a gente vai ficar ansioso, porque a gente quer ver o fruto antes da videira estar pronta para dar o fruto. Mas se nós permanecermos no Senhor, no tempo próprio, a árvore vai frutificar. É muito complicado o nosso viver diário. Por isso que a palavra de Deus está falando: permanecer em mim. Porque nós, quando não permanecemos nele, nós permanecemos em quem? Nós permanecemos em nós. E esse em nós é que gera a ansiedade, é que gera a preocupação, é que gera o medo. Mas o Senhor nos chama: saia de você e fique comigo. Permanecer no Senhor é porto seguro, é segurança, é paz, é alívio. É nós estarmos dentro de uma cidade que foi edificada, uma cidade murada, uma cidade protegida. Esse é o Espírito de Deus para nós permanecermos nele. Caso contrário, nós vamos ser apenas religiosos, que numa reunião da igreja fica vendo celular, como eu estou vendo alguém aqui vendo celular. O que um espírito de porco desse vem fazer em uma reunião? Não
tem discernimento de nada, está perdendo tempo. Se fosse o Valtinho no meu lugar, talvez as palavras fossem diferentes. Irmãos, nós saímos das nossas casas para cultuar o Senhor. Para de cultuar celular. Cultuamos o celular porque não estamos nele. Irmãos, e quando nós não somos nele, nós somos uma merda. Esta é a expressão verdadeira de Paulo. Paulo falou isso: miserável homem que sou, quem me livrará do laço desta morte? Mas nós temos a tendência de não ficarmos no Senhor. E por não ficarmos no Senhor, somos ansiosos, não é? Temos uma série de consequências que nós sabemos, consequências altamente negativas. Eu estava lendo um livreto de um irmão, que ele escreveu, o título do livreto é Se Eu Começasse o Meu Ministério de Novo. Esse irmão já tem mais ou menos uns 80 e poucos anos, e escreveu esse livro, muito bem conceituado no meio evangélico, um homem de uma oratória ungida pelo Senhor, um homem sábio, um homem muito conhecido no ambiente em que ele vivia. Todos os eventos que aconteciam na cidade, no estado, aquele homem era chamado, ele participava, tinha uma atividade imensa. E depois de 80 anos, depois de muitos anos convivendo com o Senhor, ele chegou à seguinte conclusão: olha, se eu começasse o meu ministério de novo, eu ficaria mais e mais na presença do Senhor. Fiz muitas coisas, ativismo, ele não faltava uma do que acontecia na cidade, porque ele era uma pessoa muito importante, muito carismático. Mas ele falou: olha, francamente, se eu começasse o meu ministério de novo, eu creio que eu deixaria de fazer mais de 70% daquilo que eu fiz, porque muitas coisas que eu fiz impulsionado na minha força. E hoje eu vejo como é importante nós fazermos qualquer coisa, por mínima que seja, mas façamos na força do Senhor. Amém, irmãos? É isto que me faz cantar, é isto que me faz louvar, é a presença de Deus. As crianças cantam muito esse cântico: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passo temporal, passo temporal, passo temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passo temporal. Glória a Deus, irmãos. Esta é a grande realidade que a gente sente. Nosso viver diário, não é? Nós temos que ter essa determinação. O Senhor, quando nos chamou, Ele nos chamou para sermos cooperadores dEle. Você já refletiu sobre isso? Nós cooperamos com Deus na obra do Evangelho. Até na salvação, irmãos, nós cooperamos com Deus. Nós não fazemos nada para ser salvo, mas para ser salvo, nós cooperamos com Ele. E a palavra diz: se com a boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se eu não cooperar com Deus, e aceitar Jesus como meu Salvador,
eu não sou salvo. Amém, irmãos? Só somos salvos porque nós aceitamos o convite. Um dia eu falei: Senhor, eu quero experimentar esta salvação em Cristo. Eu preciso dessa salvação. E Jesus entrou no meu coração. É assim como Ele entrou no coração de todos nós que estamos aqui. Houve uma cooperação da minha parte. Eu cooperei com o plano de Deus. E por ter cooperado, eu fui salvo e nós fomos salvos. Amém, irmãos? Como que a presença de Deus nos constrange, como que a presença de Deus realmente nos faz ser diferente. Eu era cego e agora vejo. Então há uma necessidade, irmãos, de nós termos essa consciência de sermos leitores da palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É determinado, sim. Senhor, eu preciso ler a palavra. A palavra nos leva para a presença, e a presença muda o nosso caráter, muda o nosso testemunho, muda a nossa maneira de viver. Mas sem a presença, irmãos, é complicado a gente tentar ser religioso neste mundo tão conturbado, onde o mundo não está mais aceitando a religião. Esse sistema religioso aí está caduco. Então o mundo quer ver algo diferente. O que é que o mundo quer ver? Cristo em nós. Amém, irmãos? E para Cristo estar em nós, nós precisamos de ter determinação naquilo que o Senhor nos chamou. A leitura da palavra, a oração, prática que todos nós deveríamos fazer individualmente, independente de reunião de oração. Podemos vir à reunião de oração? Sim, mas nós temos que ter o nosso a sós com Deus. Precisamos de aprender a voz, ouvir a voz do Espírito Santo. E quando nós estamos realmente nesse propósito de permanecer nele, você pode ser chamado, você pode estar em casa, totalmente desligado de qualquer coisa, e de repente o Espírito Santo te chama: ó, vai lá naquela casa, assim, assim, assim. Você não sabe nem, peraí, que casa é essa? Que lugar é esse? E você consegue detectar o chamado, ir ao local que o Senhor te chamou e ser uma bênção. Irmãos, nós temos que sair desta conformidade do mundo. Nós estamos conformados com o mundo. E a Bíblia diz: não vos conformeis com o presente século, não vos conformeis com o mundo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, irmãos. Esta é a realidade, não é? A grande realidade. Porque se a gente não está em Cristo, nós somos uma pedra de tropeço. Se a gente não está em Cristo, a gente não consegue detectar nada. Hoje eu estava fui à padaria, e um desses pedintes de rua me abordou e me pediu uma moeda. Eu disse para ele que eu não tinha moeda. Eu quase que perguntei para ele se tinha Pix, mas hoje alguns até estão tendo. E então eu falei para ele que eu não tinha, mas eu posso trazer para você 5 pães e uma mortadela para você comer. Ele disse: não, depois você passa aqui. Falei: gente, esse cara está na mendicância. Ele não quer 5 pães ou uma mortadela?
Ele queria dinheiro para droga. Meu Deus. Falei, Senhor, misericórdia. Como é que eu posso socorrer uma pessoa dessa? Não é? Nunca vi um mendigo recusar 5 pães e uma mortadela. Acho que até eu comia mortadela com ele. E a ignorância, as trevas, não deixou ele ver a luz. Então, irmãos, o perigo de nós não estarmos em Cristo é que muitas vezes nós estamos vivendo coisas assim. Deus quer falar conosco, mas nós impedimos o falar de Deus. Que nós estamos tão envolvidos com os afazeres do dia a dia, que a gente não vê Deus falando aos nossos corações. Deus nem fala, porque Ele sabe que nós não ouvimos. Então, irmãos, saiamos em nome de Jesus desta conformidade. Você pode fazer N coisas, você pode comprar, você pode vender, você pode trabalhar. Deus não se inquieta com isso, mas o a sós seu com Ele, Ele faz questão. Irmãos, não é para benefício de Deus. Deus não precisa do nosso a sós. O nosso a sós com Deus é para nós. Amém, irmãos? Quem precisa da comunhão somos nós. É por isso que Deus está fazendo esse convite. Permanecei, o verbo está aqui no imperativo. Você pode. Se Ele pede, é porque nós podemos. E o verbo, quando está no imperativo, ele ordena. Há uma ordem: permanecei em mim. Permaneça no Senhor, que você verá os resultados. Porque quem garante esta permanência é Ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Glória a Deus, irmãos. O Evangelho não impede ninguém de fazer nada. A única coisa que Deus quer é que nós permaneçamos nele. E o nosso permanecer em Cristo dá resultados extraordinários. Porque eu permaneço, mas quem que faz? É Ele. O fruto vem como consequência do permanecer. Mas nós queremos o fruto. Nós queremos amar, nós queremos visitar, nós queremos fazer muita coisa para Deus. Mas não é por aí o caminho. Vamos permanecer no Senhor. E consequentemente, Ele nos ensinará a amar no momento adequado. No momento da nossa convivência diária, vai ser necessário exercer o amor? Vai! O Espírito Santo em nós exercerá o amor. Se nós estivermos em um determinado lugar e sentimos discernimento que devemos orar para curar, o Espírito Santo vai interceder por nós e vai orar. Então não nos preocupemos com o lado subjetivo, com o fruto. Nos preocupemos em estar nele. Se nós estivermos nele, a vitória é certa. Você pode estar aqui hoje ansioso. Eu sei que nós somos ansiosos mesmo. Nós nos preocupamos com tudo. Mas coloque essa ansiedade diante do Senhor. Ó Senhor, essa ansiedade coloque em tuas mãos e deixe o barco navegar. Quando eu conheci Leti, já tinha pouco tempo que eu tinha conhecido Leti, e eu trabalhava nessa época na Caixa Econômica. Eu era caixa executivo. No final do dia eu tive uma diferença de caixa bem boa. Talvez eu tivesse que trabalhar uns 2 ou 3 meses ou mais para pagar. E a gente que trabalha nessa área fica muito chateado quando ocorre um fato desse.
E eu chamei todos os colegas e compartilhei com eles. Todo mundo veio me ajudar a procurar documento daqui, de lá. Ó, faz aí o documento, não tem jeito. A diferença existe e você vai ter que documentar. Aí fiz lá o documento e tal. E naquela noite, era uma sexta-feira, eu vim para casa, depois fui encontrar com Leti, fui à casa dela. E conversa de lá e conversa de cá, e no final falei: Leti, olha, estou passando por hoje eu estou muito oprimido, estou muito ansioso, porque aconteceu isso. Aí Leti virou para mim, naquela calma, naquela tranquilidade dela, e disse: eu tenho uma solução. Quando ela falou que tinha uma solução, eu falei: puxa, Leti deve ter o dinheiro para me dar. A conta dela deve estar lá recheadinha, ela vai me dar um cheque, eu vou lá e cubro. Legal. E a conclusão da Leti: olha, vamos orar. Que solução. Eu lá com as minhas críticas, fazendo as minhas avaliações. Que solução, orar. Meu Deus do céu. Também não falei nada, não quis constrangê-la. Ainda estava naquela fase de conquista, então a gente faz tudo para segurar, né? Legal. Sua sugestão é... Vocês sabem como é que é o início dos namoros, né? Está rindo aí, né? Mas é a realidade. Bom, terminada a conversa, eu fui para casa. E quando cheguei em casa, eu não tive outra solução a não ser fazer a sugestão que ela havia falado. Gente, eu me ajoelhei e clamei: Senhor Jesus, nunca clamei tanto. Mas clamei mesmo, chorei, clamei, e após liberar aquela ansiedade diante de Deus, eu fui dormir. E durante a noite, eu tive um sonho, olha, real, algo simplesmente que eu considero espetacular. Está lá gravado, está lá escrito nas minhas experiências com o Senhor. Eu sonhei que o revendedor lotérico que tinha tido problema comigo, que não havia entregado o cheque para mim, eu vejo o revendedor lotérico lá onde eu trabalhava, a porta era uma parede de vidro, tinha uma porta, ele abrindo a porta e falando para mim: Derones, eu vim trazer o seu cheque. Isso em uma visão de sonho. E continuei dormindo, tranquilamente. Irmãos, no outro dia, quando eu acordei, olho para lá, olho para cá, ansioso, preocupado, como que eu ia cobrir aquela diferença na segunda-feira. Aí, a solução! Eu achei, eu sei o que aconteceu. Dei um pulo da cama, mudei a roupa e saí correndo lá para a Praça 8. A Praça 8, antigamente, era o shopping em Vitória. Se queria encontrar com alguém, Praça 8. Não tinha outra solução. Hein? Não. Mas não tem muito tempo não, né, Juqueiro? Tem algum tempinho aí. Então tudo era concentrado na Praça 8. E os revendedores lotéricos, como ali passava muita gente, eles estavam lá. E eu fui para lá. Saí de casa na mão, caí lá. Cheguei na Praça 8, encontrei um revendedor e disse para ele assim: você sabe, onde é que está Alemãozinho? Alemãozinho era o apelido dele. Aí ele falou: rapaz, eu vi Alemãozinho aqui agora, ele estava aqui. Olha lá, Alemãozinho está lá do outro lado da rua, ele e mais 2 revendedores. Ele estava de costa para mim. Eu já tinha plena convicção que tinha encontrado o cara.
e atravessei a rua e fui até Leãozinho. Cheguei, ele de costa para mim, eu botei a mão em cima dele, disse: Alemãozinho. Ele disse: Derones, você veio pegar seu cheque? Salve de palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, isso não é sensacional? É sensacional. Como é que eu posso evitar encontros com Deus? Às vezes a gente fica curtindo uma ansiedade, um medo. Curta o Senhor. Vai pegar a palavra e vai meditar na palavra, no lugar de meditar na ansiedade, no medo. Porque quando a gente menos esperar, o socorro vem. Socorro bem presente na hora da angústia. Amém, irmãos? É por isso que está aqui a orientação: permanecer em mim. Não importa a situação em que estejamos vivendo. Se nós estivermos em Cristo, nós estamos bem. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Isso é sair dessa conformidade. Irmão, nós não precisamos. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Tem que haver alguma diferença em nós. Eu não sei quantos anos eu ainda vou viver. Diz que quando chega a certa idade, a gente fica pensando lá na frente. Mas eu não penso não. Mas, eu não sei quantos anos eu ainda vou viver. Mas eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Senhor, eu não sei se eu morro hoje à noite, se eu morro amanhã, se eu morro daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas esse tempo eu quero ser exclusivamente seu. Frustra-me pensar que eu vivi durante esses anos todos pensando nas minhas conveniências. Frustra-me. Mas, como a Bíblia diz para a gente não ficar frustrado, a gente tem que voltar para Ele e permanecer nele. Isso me dá expectativa. Amém, irmãos? Eu gostaria que um dia vocês lembrassem de mim. Derones, rapaz, Derones era uma bênção. Derones era um homem de oração. Derones salvava vidas. Derones era um homem ungido pelo poder do Espírito Santo. Oh, glória! Olha que recordação fantástica, irmão. Quando eu me lembro do irmão Valtir, eu não me lembro do irmão Valtir que falava, conhecia grego, hebraico, isso tudo secundário. Tudo isso ele conheceu para ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que nós transformemos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, na expectativa, irmãos, nós cristãos vivemos em expectativa. Uma vez eu fui ao consultório do irmão, ele era um cristão, aquele Valentim, esteve conosco um bom tempo, não estou lembrando o primeiro nome dele agora, me fugiu. Você lembra? Ele era dentista. Não. Esse irmão estava no consultório dele e falei: irmão, tudo bem com você? Ele olhou para mim com os olhos meio tristes, estava um pouco, a gente sentia que ele estava com problemas. Ele falou: Derones, olha, está bem, não está não, mas está bem sim, porque o Senhor pode mudar a minha situação agora. Amém, irmãos? Nós não podemos permitir que esse mundo nos amolde, de jeito nenhum. As coisas não estão bem,
com o Senhor sempre está bem. Ah, mas você está cheio de problemas. Com o Senhor dos problemas está comigo? Ou não está? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça nele e deixa ele fazer o resto. Amém, irmãos? Então quero para você que nesta noite está, quem é que não está, né? Se perguntar, alguém aqui tem algum problema, vem todo mundo à frente. Eu vou ter que orar por todo mundo. Glória a Deus por isso. Que problema a gente sempre tem. Mas eis que estou convosco. Hein? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. O Senhor é bom. Amém, irmãos? Desfrutemos da bondade do Senhor. Vamos nos oferecer a Ele. Essa é a nossa parte. Não na salvação. Salvação é um ato. Salvo, salvo. Se é salvo para sempre. Quem pede salvação é porque nunca teve. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito.